Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET, a TV Plural de São José dos Campos. Nós estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, trazendo hoje a discussão sobre um assunto fundamental para todos nós brasileiros e cidadãos deste planeta. Nós vamos falar da conservação do meio ambiente e das medidas que estão sendo tomadas pelo atual governo no sentido contrário à preservação. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma das maiores especialistas no tema no Brasil e no mundo, doutora Thelma Krug, primeira mulher eleita à vice-presidência mundial do IPCC, o painel intergovernamental que discute as mudanças do clima e que apresenta anualmente relatórios sobre as mudanças climáticas. A polêmica sobre as atitudes do governo atual começaram logo em janeiro, quando o ministro Ricardo Salles fez as primeiras críticas ao trabalho técnico do INPE. Recentemente, o ministro reforçou essa posição e ainda se posicionou favorável à substituição do Instituto por um serviço privado para fazer as varreduras e as análises do desmatamento, tanto na Amazônia como nos demais biomas brasileiros. Essa polêmica foi demonstrada em uma reportagem que você vê na nossa tela na Folha de São Paulo e que mostra que inversamente proporcional, o número de autuações do IBAMA caiu ao mesmo tempo em que o número de alertas emitidos pelo INPE aumentou. O ministro Ricardo Salles esteve também numa audiência pública no Senado e não foi muito bem recebido. Acompanhe no VT. O governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos, que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. Mais do que não nega, o governo permaneceu no Acordo de Paris. Quando Ricardo Salles respondeu às críticas de que estaria provocando um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, a plateia se manifestou. A frase que tem sido dita do desmonte é absolutamente inverídica. Ao contrário, o desmonte foi herdado. O desmonte foi, pode se manifestar à vontade, o desmonte foi herdado de gestões anteriores. Quem recebeu a fragilidade orçamentária fui eu. Quem recebeu um déficit gigantesco de funcionários fui eu. Quem recebeu frotas sucateadas e prédios abandonados fui eu. Portanto, se houve desmonte houve antes, não agora. Com relação às unidades de conservação, também não é objeto da nossa intenção extinguir as unidades de conservação. Também não corresponde a versão ao fato. Ao discursar em seguida, já com o ministro ausente, o senador Randolph Rodrigues o acusou de mentir no exercício do cargo. A verdade aqui colocada é que esse governo ofendeu o Acordo de Paris e ofende qualquer acordo global de mudanças climáticas do que o Brasil participa. Ao contrário do que ele disse aqui, é que a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, no primeiro dia da gestão dele, foi extinta. E aqui ele mentiu, escandalosamente. Aliás, doutora Raquel, mentir no exercício da função eu acho que é crime de responsabilidade. Um tema para ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. Muito bem, a aguardar cenas dos próximos capítulos sobre a apuração de um possível, suposto crime de responsabilidade. Independentemente disso, estamos aqui com uma especialista que passou não por um, mas por 3 ministérios em governos diferentes, à esquerda, à direita, e que pode responder para a gente. Thelma Krug, o desmonte começou antes deste governo? Primeiro, Edmond, obrigado pelo convite de estar aqui. A gente é que agradece. E também queria dar um olá para os ouvintes, para os telespectadores desse programa Consciência. É realmente importante que a gente possa trazer sempre ter esse diálogo, que é tão importante com a sociedade e que eu acho que traz esclarecimentos.
Como você falou, eu passei por alguns governos. A minha última passagem foi justamente com o convite da ministra Isabela Teixeira, quando eu fui emprestada do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério do Meio Ambiente e para atuar como diretora no Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento. Esse departamento estava debaixo da secretaria, que então foi denominada Secretaria de Mudança do Clima e Florestas. Essa, inclusive, essa mudança na estrutura, ela tinha sido um trabalho muito recente, um trabalho árduo de realmente tornar mais eficiente, né, o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Então, testemunhei muito toda aquela maravilhosa equipe técnica que trabalhou, por exemplo, na construção dos planos de prevenção e controle ao desmatamento, tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado, que tem vigência de 2016 a 2020, e que é vista como um dos instrumentos que levou à grande redução do desmatamento desde 2004. Né? Então, de fato, nos tomou como surpresa, vamos assim dizer, a extinção da secretaria, que tinha sido recém-formada com aquela denominação, e aí com alguns programas muito importantes, né? Inclusive os programas que visam o Brasil demonstrar como é que ele vai atingir, ou como é que ele vai obter as reduções de emissões que foram sinalizadas internacionalmente no que a gente denomina de contribuições nacionalmente determinadas, que foram contribuições voluntárias que os países colocaram e onde o Brasil tem essa responsabilidade internacional, né? Então, é claro que todo novo governo, ele tem a autonomia e a autoridade para justamente rever, remodelar, mas eu acredito que é importante primeiro conhecer exatamente bem como estão as coisas e não observar hoje, como a gente observa, todos os cargos praticamente vagos, né? Se você entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, você vai ver muitos cargos de chefia, né? Vagos, e aí é claro que você perde um pouquinho da questão de quem responde a quem, como é que se faz isso. Então a eficiência, ela acaba ficando comprometida, né? Não conheço o ministro Ricardo Salles, não o conhecia antes, mas imagino que ele seja uma pessoa muito corajosa, né? Porque ele está fazendo praticamente tudo sozinho, né? A gente não vê ninguém ali no quem é quem do Ministério. Agora, um aspecto, Thelma, que você citou nesse momento e que é importante a gente frisar. A secretaria ela foi criada e ela vinha desenvolvendo um bom trabalho. Sim. Nós tivemos uma queda no desmatamento, na crescente desmatamento brasileira. A senhora que participou da criação, participou inclusive da criação do PRODES, queria que a senhora detalhasse um pouco para a gente essa queda. Então, essa queda ela começou a ser observada em 2004, né? Já era com a ministra Marina Silva, foi a época que foi criada a primeira Secretaria de Mudanças, então chamada Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, né? E foi criada essa secretaria, a ministra me convidou para ser a secretária nacional naquela ocasião, foi quando foi criada a Política Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, ou seja, deu-se início mesmo a uma formatação, isso lá em 2004, né? Da visão que o Brasil tinha de realmente fazer um esforço bastante intenso para reduzir o desmatamento, né, que estava altíssimo em 2004. Foi quando saiu o primeiro programa para prevenção e controle do desmatamento. Foi lá em 2004. Foi a partir daí que a gente começou a ver, Edmond, uma redução consistente, tá? Esses planos, hoje nós estamos na 4ª versão, que é essa que eu falei, que vai de 2016 a 2020. Essencialmente, hoje ela tem 4 pilares, onde ela se apoia, né? Um que é um pilar sobre a regularização fundiária, um outro pilar que é possivelmente o mais relevante para a questão de redução do desmatamento, que é controle e monitoramento, tá? Aí a questão da fiscalização. Aí o fomento para a parte de atividades produtivas sustentáveis. E o último pilar que nós colocamos na última versão do plano, que também vale para o Cerrado, que está relacionado aí a instrumentos normativos e econômicos, né? Não é só a visão nossa de brasileiros que leva a crer que o que realmente funciona desses pilares
e o de instrumentos econômicos é muito recente, é realmente a questão de fiscalização e controle. Tá? Ou seja, a partir do instante que você alivia essa questão de fiscalização, tá? Você realmente abre uma porta muito perigosa para que o desmatamento venha a subir. O desmatamento ele é uma questão interessante, né? Porque quando você tem uma subida do desmatamento, você sabe atribuir ao quê? Você consegue ver isso, e daqui a pouco eu converso um pouquinho mais sobre o PRODES, e é onde a gente pode falar um pouquinho mais do que o PRODES faz, né? Mas quando ele diminui, você tem tantos vetores, por exemplo, uma crise econômica, o pessoal não tem dinheiro para investir. Então ele paralisa, não é porque ele não iria desmatar. Se ele tivesse numa condição melhor, ele iria desmatar. Desmatamento tem que usar trator, tem que mão de obra. O que importa mesmo é essa diminuição sistemática do desmatamento, tá? Que a gente vinha vendo desde 2004, sistematicamente até 2012. Depois você tem sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco. O que é problemático é se você começar a ver uma tendência de aumento, porque daí você começa a ter uma preocupação de que realmente você está saindo fora do controle, né? Enquanto nós estamos falando, o telespectador está acompanhando um pouco desses números que a senhora está colocando, esse gráfico, tá, né, das barras descendo aí, o 2004, desmatamento caindo. Tá. E o leigo, quem está em casa, ele muitas vezes vê esse argumento, o agricultor está lá, a terra é dele, ele quer plantar, e vem esse ambientalista de bermuda e chapéu dizer que ele não pode fazer, né? É bom que a senhora deixe claro que em uma das vertentes tem a questão da regularização fundiária, né? E nós estamos falando também de um problema grave, que são as grilagens em áreas federais, não é isso? É isso. Então, o PRODES ele tem sido assim, instrumental para identificar aonde é que o desmatamento ocorre. Ele é espacialmente explícito. Nacional e internacionalmente, pela extensão que você tem na Amazônia e como um todo, são informações extremamente valiosas. Ou seja, qualquer um pode fazer a verificação dos dados do INPE. Qualquer um. Então, esses dados do INPE, eles são dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente não faz isso, mas o Ministério faz. Como eu passei por lá, sei bem como isso é feito. É feito um cruzamento de onde estão acontecendo desmatamentos em cima de unidades de conservação, aonde estão acontecendo desmatamentos em cima de terras indígenas, em cima de glebas, que seria, na verdade, áreas que não têm destinação, são áreas públicas, denominadas sem destinação, ou seja, são federais. Tá? Você tem a área privada, né, o território privado, e você tem os assentamentos. Então, você consegue fazer uma distribuição. O mais interessante é você ver que desmatamento em área indígena, em terras indígenas, os meus dados não são tais, mas se você pegar essa história, não muda muito, não. Então, vai ser algo em torno de 2%. Você pegar unidades de conservação, você tem uma pressão em algumas unidades de conservação, você chega aí a alguma coisa em 8%, 9%. Aí, quando você vai para as glebas, que seriam justamente as grilagens que você mencionou, você vai aí para 25%, 28%, que se equipara ao que você tem também de desmatamento nas áreas de assentamentos e nas áreas privadas. A gente foi até o INPE, depois da declaração do ministro, e fomos conversar com o responsável pelos dados do PRODES para ver o que os funcionários do INPE, quem trabalha com isso, pensa sobre a posição dele. Acompanhe no VT. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa pessoa precisa conhecer um pouco melhor os dados, conhecer a história desses dados, né? O quão usado eles são, né? Ouvir a comunidade. Se você procura ouvir a comunidade, você vê que é unânime dentro da comunidade brasileira o reconhecimento disso que o INPE faz. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é assim, se alguém acha que o dado do INPE não é suficientemente sólido, então
Então, a primeira coisa que ele vai seguinte, olha, baixe os dados do INPE, faça um estudo e mostre onde existe a consistência, onde há o problema do INPE. Se existe um problema, né, nós somos humanos, nós tentamos fazer o melhor sistema possível, mas se existe um ponto falho, né, vamos conversar, mas objetivamente é necessário que se mostre aonde estão essas falhas. Né? Não basta você simplesmente dizer que, não, eu acho que o dado é ruim, mas quero dizer, é ruim no quê? Aonde que está o problema desses dados? Acho que isso precisa ser apontado. Nós levamos 30 anos para amadurecer e chegar nesse ponto. É óbvio que a tecnologia avançou, né? Hoje as coisas não são um pouco mais simples de você fazer, mas você desenvolver uma equipe, ter uma equipe com senioridade, com capacidade técnica, conhecimento, porque não basta às vezes, não, eu tenho as melhores imagens do mundo, chegaram aqui a uma imagem que agora é fantástica, só a imagem é só parte do seu insumo. Né? A maior questão, na verdade, não é a imagem, é a capacidade de extrair dados daquela imagem. Não é você fazer um mapeamento, por exemplo, você tem mapeamentos que são feitos aí, muito bem feitos. Você pega um ano, eu quero o seguinte, eu quero que você olhe aqui todo o desmatamento que tem aqui agora. Tá bom, então vou lá, vou fazer todo o desmatamento, pronto, entrego, acabou. Agora você tem um sistema de monitoramento, que o tempo todo está olhando para isso, onde que eu armazeno isso, como é que eu armazeno essa informação, como é que eu consulto essa informação depois. Né? Isso aqui é muito difícil de você manter isso. E ter uma instituição que garanta isso ao longo do tempo é que é mais difícil ainda. São 30 anos que se alguém questiona o desmatamento do Brasil, ele questiona o INPE. Ele vai dizer, INPE, eu não concordo com esse desmatamento aqui. Então o INPE tem que prestar conta disso. Se você mudou para uma empresa, daqui a pouco a empresa entregou o produto, aquela empresa não existe mais, ela mudou de nome. Então, quer dizer, quem é que garante aquela informação? Hoje você tem isso, você tem uma instituição sólida, uma instituição que tem respeito internacional, né? Você vai a qualquer lugar do mundo e fala sobre um programa de monitoramento de florestas, a primeira instituição que as pessoas vão lembrar é do INPE. Né? A FAO selecionou o INPE para capacitar países com florestas tropicais em todo o mundo. Nós capacitamos técnicos na África, capacitamos técnicos na Ásia, em toda a América, principalmente a América Amazônica, né, os países da UTCA, foram capacitados usando as nossas ferramentas e tecnologias, porque a FAO entende que nosso modelo de fazer o mapeamento é o modelo mais seguro, é o modelo que tem a melhor relação custo-benefício e que tem solidez ao longo do tempo. E o que tem de diferente no DT esse ano que você havia mostrado quando a gente não tinha gravado? Quais são os dados que nós temos de diferença nesse primeiro o que a gente percebe semestre, digamos assim? O que a gente percebe aqui esse ano, né, é que existe uma... Por exemplo, essas curvas são as curvas, vamos deixar só desse ano para a gente ver. Essa curva é a quantidade de alertas que a gente está percebendo ao longo desse ano. Né? O período de chuva, que começa aí de outubro, novembro, vai até perto de abril, é um período que historicamente tem poucos desmatamentos, porque o desmatamento na Amazônia ele ocorre no período seco, porque você precisa queimar aquela área que é desmatada, então realmente ele é um período de pouca ocorrência. Mas agora, com a abertura, com o fim do período seco em abril para maio, o que a gente percebeu foi uma aceleração muito grande do desmatamento. Então, quando você compara, por exemplo, a curva desse ano, né, a inclinação da curva desse ano com a inclinação da curva do ano passado, ou até mesmo do ano retrasado, você percebe que a inclinação é maior. Né? Isso dá de certa forma, isso acende um farol amarelo. Não quer dizer que o desmatamento explodiu, não dá para fazer previsão, porque ainda faltam meses para frente ainda, né? Ainda falta junho, julho. A gente sabe que a maior parte do desmatamento historicamente ocorre nesse período aqui, que é junho, julho e agosto. Então não dá para fazer uma previsão, dizer, não, o desmatamento vai explodir, realmente, mas de qualquer forma ele já é um quadro, é uma certa normalidade e é um quadro que denota um cuidado com isso. Né, denota preocupação. É como se você estivesse jogando um clássico, né, e um time está perdendo no final do primeiro tempo. Se você tem um time que está dominando o jogo, né, e fez um gol, está 1-0. Significa que ele vai ganhar de 5-0? Não. Pode ser que na hora do intervalo o cara chame a equipe, resolva, dê uma equilibrada nesse jogo.
Mas, de qualquer forma, já denota uma certa preocupação com isso, que você tem que ter um alerta para isso. Muito bem, 30 anos de know-how trabalhando em prol do meio ambiente brasileiro. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre outros 2 sistemas, além do PRODES, que também ajudam nesse trabalho. Um instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência, segundo bloco, de volta hoje falando sobre um assunto importante e urgente. A preservação do meio ambiente brasileiro está sob risco e isso coloca não só o Brasil, mas o mundo inteiro também sob risco. Nós estamos aqui com a doutora Thelma Krug, primeira brasileira, primeira mulher em todo o planeta a ser eleita vice-presidente mundial do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que emite relatórios que mostram, que comprovam, que definem que o mundo está aquecendo e que isso é resultado, sim, das ações do homem. Bom, nós falamos no bloco anterior sobre o PRODES, né, um sistema operado aqui pelo INPE, que faz o trabalho de combate ao desmatamento, mas eles também têm outros 2 sistemas, o DETER e o TerraClass. Vamos conhecer eles agora. Desde 2004, né, o governo dizia assim, no final de 2003, o governo falou assim, olha, tudo bem, o PRODES é super legal, porque o PRODES traz essa informação precisa para a gente, mas o que acontece é que para fiscalização eu preciso de um dado agora, eu preciso saber assim, aonde está acontecendo o desmatamento para eu poder planejar ação de fiscalização, para poder ir fazer o combate, evitar o mal, exatamente, você poder agir com alguma preventividade nisso. Então, desde 2004, o INPE foi chamado para apresentar uma solução, a gente desenvolveu o DT, né, começando em 2004 com imagens MODES, de 2004 até 2014 a gente usou as imagens MODES, com 250 metros de resolução, então ele pegava um alerta, um indicativo de desmatamento e degradação, tudo misturado. A gente não dava para saber exatamente o que estava acontecendo ali. Falava, olha, tem alguma coisa acontecendo, né? Mande uma equipe de fiscalização para aquele lugar. De 2014 para cá, a gente trocou as imagens, passou as imagens WFI, que é do satélite do CBIRS 4. Isso é super importante frisar isso, por quê? Porque isso mostra que o Brasil tem capacidade, tem tecnologia para dominar todo o processo, desde você construir um satélite, projetar e construir um satélite, lançar, operar esse satélite, receber essas imagens, fazer o processo de monitoramento. São pouquíssimos países no mundo que têm essa capacidade. E quem tem uma floresta e uma biodiversidade do tamanho da biodiversidade da floresta brasileira, não pode se dar ao luxo de depender exclusivamente de tecnologia estrangeira. Ele precisa dominar essa capacidade, né, para poder monitorar talvez o que seja a sua maior riqueza, que é esse patrimônio ambiental. Então a gente precisa ter essa capacidade de gerir e de monitorar isso. Né? Então eu sei que esse cara aqui é um corte seletivo desordenado, né? Ou seja, alguém está tirando madeira dessa região aqui. Você pode desligar, ligar de novo aqui ou por aqui. Pode desligar, ligar de novo, então você vê o que está acontecendo aqui. Esse cara aqui é um desmatamento. Esse amarelinho é um desmatamento, um corte, uma área de degradação. Então, quer dizer, eu sei esses alertas, o INPE produz, disponibiliza essa informação para os órgãos de fiscalização e eles vão a campo para fazer efetivamente a fiscalização disso. O TerraClass, como é que é a história do TerraClass? Desde 1988 a gente vem fazendo o desmatamento e até 2010 a gente só fazia o desmatamento. Então, olha, está desmatado, põe mais um pedacinho aqui desmatado. Está desmatado, põe mais um pedacinho desmatado. Mas a gente não sabia o que estava acontecendo embaixo desse desmatado. Ele falou, olha, então a gente precisa entender o que se passa com essa porção onde está desmatada. Ele está sendo usado na agricultura, está sendo usado na pecuária, está regenerando floresta, o que está acontecendo nessa área? Para fazer isso, a gente fez uma parceria em Embrapa, são 2 grandes instituições para a questão de uso da terra, né? Instituições que têm tradição, que têm corpo técnico, que têm um respaldo científico muito grande. Então a gente juntou as expertises dessas 2 grandes instituições para falar, olha, nós vamos fazer um uso da terra
dessa porção desflorestada. A gente tem uma parte que é de escritório, então a gente vai usar as imagens, não somente as imagens Landsat, vamos usar as imagens WFI, as imagens MODES, usa a imagem de alta resolução para tirar a dúvida, né? Então a gente usa esse pacote de imagens para fazer o mapeamento, né? Beleza. E uma vez feito esse mapeamento, normalmente a gente faz uma missão de campo para poder fazer esse cheque de informação. Então, essa foi a região que a gente sorteou pontos no campo, né? Então toda essa extensão aqui, se você clicar até em foto, essa aqui é uma área urbanizada, aqui era uma área de talvez um pasto sujo, né? Quer dizer, você fez uma análise de toda essa região, fez uma amostragem, foi a campo, fotografou, e isso fica disponível para poder, não somente para consumo do projeto, para validar essas informações do projeto, mas também fica disponível para outros estudos, para a comunidade futura que queira trabalhar com essa informação. Legal. Bom, nós temos uma estrutura existente, funcional e com custo baixo, né? Porque o INPE não tem tantos servidores assim, que presta um serviço de qualidade. A senhora que faz os relatórios do IPCC, esse trabalho desenvolvido pelo INPE, ele é digno de registro? Ele é levado a sério? O que a senhora pensa a respeito desse assunto? Então, Edmond, a gente nos relatórios do IPCC, o IPCC, ele na verdade ele não faz pesquisa, ele na verdade faz um apanhado de todo o conhecimento científico, as ações internacionais, como por exemplo, ações de adaptação que alguns países fazem à mudança do clima, ações de mitigação com sucesso, né? E certamente o PRODES tem sido uma caixa, vamos assim dizer, dentro dos informes do IPCC, mostrando e particularmente reconhecendo a importância do sistema de monitoramento no combate ao desmatamento. É entendido dessa forma, né? E assim é. Então, isto tem sido recorrente, esse reconhecimento. Inclusive, o próprio uso de metodologias tecnologias cada vez mais inovadoras, né? Que essas tecnologias elas vão evoluindo, né? Agora, tem um ponto que eu acho importante a gente salientar, que é o seguinte, quer dizer, você pode ter hoje muita quantidade de informação, muita. Hoje a tecnologia espacial, ela avançou enormemente com relação ao que nós tínhamos 30 anos atrás, quando a gente começou sistematicamente a monitorar o desmatamento na Amazônia. Uma Mas constelação enormemente. de satélites. Naquele tempo a gente tinha que pagar para a NASA para receber as imagens, aí não tinha dinheiro, e era só esse satélite, né, que era o Landsat, continua sendo, que nós tínhamos. E aí o trabalho era tudo feito manualmente, porque você não tinha computador. 30 anos atrás, aparece até história, né? Que nós tínhamos, a Amazônia ela é coberta por aproximadamente 230 imagens de satélite, né? Se você pegar a Amazônia inteira, a Amazônia é legal. Então, todo esse trabalho de identificação do desmatamento, ele era feito em papel, né? Ele é feito assim em papel, daqueles desmatamentos em Rondônia, né? Completamente difíceis de você mapear. Você mapeava com uma presteza, uma acurácia enorme, né? Então, passamos por tempos difíceis depois com a introdução do satélite, de capacidades computacionais, né? A gente foi passando com muito cuidado toda aquela informação que estava em folhas transparentes, né? Que hoje viraram museu, nós ainda as temos, mantendo toda a consistência com elas num sistema digital. Esse sistema digital foi inovador, né? Porque foi a partir dele que a gente começou a entender como é que o desmatamento vai evoluindo, né? Ou seja, você tem hoje um polígono de desmatamento aqui, e o ano que vem? Ele está estático ali, como é que ele vai se expandindo, né? Como é o tamanho dos talhões de desmatamento? Mudou muito. No passado você tinha talhões enormes, depois foi mudando, foram ficando talhões menores, né? O que fez com que o INPE também avançasse nas suas tecnologias, não perdendo a consistência. Por isso que há algumas críticas. Não, mas o INPE só identifica desmatamentos
acima de 6,25 hectares. Explico. Esses 6,25 hectares que hoje a gente usa ainda, ele correspondia a 1 milímetro quadrado naquelas imagens que nós analisávamos visualmente antes de ter toda essa capacidade computacional. 1 milímetro quadrado. Pega a sua régua, Isso aí. 1 milímetro quadrado. Isso era a mínima unidade de mapeamento que nós fazíamos. Hoje, para você manter a consistência da série temporal, você não pode brincar com ela. Ou seja, uma série que começou em 88 e começou com 6,25, ela vai terminar com 6,25. Como eu costumo dizer, só em cima do meu cadáver que ela não continua sendo. Mas, brincadeiras à parte, o INPE também tem a identificação dos desmatamentos menores do que 6,25. Está lá num sistema também disponível, né? Mas você não pode mexer numa série que internacionalmente ela é consistente, porque se eu mudar, é claro que eu vou ver mais se eu tiver uma resolução espacial menor. Se eu for ver polígonos abaixo de 6,25, eu vou ver mais. Isso é óbvio. Mas aí eu acabo perdendo a consistência da série histórica. Por que cresceu? Cresceu porque cresceu ou cresceu porque eu acabei vendo mais de coisas que eu não via antes, tá? Então, essa questão da consistência é uma coisa que internacionalmente, e como o Brasil tem feito uso de alguns mecanismos, instrumentos internacionais para receber pagamento pela redução do desmatamento, a consistência é vital. É vital. Então, então você tem vários sistemas, mas o que você tem que ter em mente? A velocidade com que você gera informação. É a velocidade. Você pode... E para que você vai querer algo que seja muito mais refinado? Tá? Então você tem que parar, pensar e ver para que eu gero informação. Será que eu preciso de um sistema diferente? Houve críticas no passado, quando o desmatamento caiu muito, Edmond. O INPE passou a fazer exclusivamente, já fazia no passado, mas fazia de uma maneira integrada com processamento de classificação automático, mas ele sempre usou a classificação visual. Hoje, praticamente, ele só usa visual. Porque uma máquina não consegue enxergar o que os olhos do humano enxergam. O olho humano ele tem um contexto. Então, a alegação, muitas vezes, vocês fazem isso com interpretação visual, quando, na verdade, já existem muito mais tecnologias, muito mais avançadas, etc. Mas para quê? Mas e essas críticas sobre esse tamanho que a série histórica mantém esse tamanho? Quanto que é esse desmatamento abaixo disso? Ele é significativo nesse universo? Ele chega a ser uns 5%, mais ou menos. 5%? Ou seja, você não encontra polígonos muito pequenos de desmatamento, nem tão grandes quanto você encontrava no passado. Tá? E nós estávamos observando já, você pode fazer isso anualmente. Ou seja, os dados do PRODES eles são interessantes porque você tem tanta informação que você pode tirar dele, inclusive essa. Como é que o desmatamento está se comportando em termos de polígonos, que já pode ser também um indicador das forçantes que você está tendo de desmatamento, né? Da pressão que você está tendo de desmatamento. Então é bem interessante, mas é muito pequena, né? É muito pequena. O Cláudio falou sobre a questão do DT, e a senhora estava lá no governo, naquela época o Ministério da Marina Silva. Isso. E participou da criação do DT naquele momento, não? Não participei da criação do DT, mas o DT já era uma clama dos governos e que a gente não podia ter antes porque a gente não tinha essa capacidade com imagens de satélite que permitisse você fazer realmente um sistema de alerta confiável. Tá? Então, a partir do instante em que você passa a ter mais satélites, que na verdade não são nem às vezes satélites com uma resolução que é interessante para você estimar a área. Por exemplo, o DT, que é o nosso sistema de detecção para alertas, ele nunca foi concebido para ser utilizado para estimar área desmatada. Ele tem um outro propósito, que é justamente identificar para o IBAMA, diariamente, aonde nas imagens nós estamos enxergando o desmatamento. Tem mais do que isso. Se esse desmatamento é visto
sucessivamente nas imagens, você vai dando alertas desta continuidade, que poderia realmente dizer, olha, o desmatamento está continuando dentro daquele mesmo polígono, né? Então, é realmente um instrumento para fiscalização, para ajudar o IBAMA nas suas atividades de ir para campo, por exemplo, né? Inclusive, esses dados, eles não eram disseminados com receio de que, por exemplo, podia municiar os ilícitos, né? Ou seja, o pessoal que ia fazer os ilícitos, estamos sabendo aqui que o INPE já deu esse alerta, já deu aquele alerta. Então, em governos anteriores, isso não era nem vamos dizer, uma informação que era pública imediatamente, ela tornada pública alguns dias depois, para justamente não dificultar as ações de fiscalização, né? E como que a senhora vê esse paradoxo entre o número de alertas que foram emitidos pelo DETER esse ano, mais de 3.600 e alguma coisa, estamos colocando na tela nesse momento, e o número de fiscalizações, não chegamos a 1.000. É possível fazer fiscalização séria dessa maneira, diminuindo o número de fiscais atuando, reduzindo o número de trabalhos a campo? Eu até vejo uma questão assim interessante quando você fala de que, enfim, você precisa ter dados complementares aos que o INPE gera. E eu sempre me pergunto, né? Já que estive no governo tantas vezes, eu sempre me pergunto, né? Mas será que nós vamos ter a capacidade no governo de atuar com toda essa informação que vai ser gerada? Acho que tem que ter um pouco da responsabilidade de entender, antes de contratar, o que é que você vai fazer com todo aquele volume de informação. Então, eu me recordo que quando eu saí do governo, isso foi 2016, 2017, o que o IBAMA conseguia processar em termos de fiscalização era só 1% em cima dos dados do INPE. Então, me assusta um pouco esses 25%, talvez eles estejam incorporando aí outros tipos de fiscalização, talvez uma fiscalização no escritório, não sei como isso está sendo feito, mas a capacidade mesmo de você ir para campo, ter dinheiro em algumas áreas até inacessíveis, onde helicópteros são necessários, carros são necessários, né? E você dá condição para o fiscal fazer isso, ele não pode nem ir sozinho. E eu me recordo que você tinha ações de fiscalização, onde você tinha a polícia, a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, os agentes do IBAMA. Ou seja, você, na verdade, não está trabalhando, não está tratando, vamos assim dizer, com crianças, pessoas... né? Não está, sabe? Aquele de dizer, coitadinho, ele está desmatando porque ele precisa de um pedacinho de terra para plantar. Isso não existe, tá? E se existir, E agora pequeno. pode andar armado, né? Até com fuzil, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, você me coloca numa saia justa, certo? Mas, assim, seria interessante a gente ter uma visão, assim, muito profunda. Enfim, eu acho que existem dados melhores do que o INPE produz, eles podem usar dados de outros satélites, a um custo, e você tira da responsabilidade do governo, que não é do governo, não, é do Estado. Eu deixo isso muito claro. Responsabilidade de meio ambiente e de Estado. Estado, federal, são os estaduais, certo? Ou seja, você tem que ter a responsabilidade de assegurar que você tenha continuidade nos esforços que você iniciou e tenha também vamos dizer, a visão de que você pode ajudá-los a melhorar. Estamos aí para isso. Ou seja, o que uma empresa, por exemplo, no caso, poderia oferecer, que o INPE não poderia oferecer se tiver os recursos humanos e financeiros necessários para tal. Eu acho, você vê, 31 anos de uma série histórica que passou por seus altos e baixos, mas ela está aí. A série mais crível em nível nacional e internacional. Ou seja, o que eu não consigo tolerar, Edmond, eu vou falar porque eu sou uma pessoa muito emocionada com o trabalho que o INPE faz, é que eu posso tolerar qualquer coisa, menos a desqualificação dos dados do INPE. Isso não dá para tolerar. É feito com um esforço hercúleo, com recursos muito parcos, feito com muita responsabilidade,
inclusive com verificação em nível nacional para quem quiser e internacional para quem quiser. Os dados são públicos. Ou seja, você tem as imagens acessíveis, o que gerou a identificação do desmatamento também acessível, você tem tudo. Então, desqualificar é algo que compromete um pouquinho e eu gostaria muito, sabe, se você me permitir expressar nesse espaço, né, um gentil convite. Um gentil convite. Pode fazê-lo, para por que favor. o ministro do Meio Ambiente, seus assessores e todos aqueles que acreditam que os dados do INPE não têm a qualificação necessária para serem tratados com a seriedade com que eles foram até agora, por gentileza, a nossa casa, eu chamo de nossa casa, ela está aberta em qualquer momento. Nossos dados estão abertos a qualquer momento, para quem quiser ver. Fica aqui um generoso e gentil convite, né? Eu vou aproveitar também, o ministro Ricardo Salles, quiser vir aqui no INPE, né? E aí já vem aqui para o programa, a gente vem com a doutora Thelma Krug, faz um debate, o senhor demonstra aí as suas teses, apresenta essas suas teorias e a gente conversa aqui, vamos ver se a gente consegue se entender. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Brasil Consciência de volta, terceiro bloco, hoje falando sobre preservação do meio ambiente. Brasil, mundo, o que acontece aqui afeta também o mundo. Se a gente botar fogo na Amazônia amanhã, derrete a calota polar no dia seguinte e depois da manhã não tem ninguém mais vivo nessa terra. Continuamos aqui então com a doutora Thelma Krug, especialista nesse assunto, e vamos mostrar agora para ela aqui no estúdio alguns dos ex-patrões dela que se reuniram lá em São Paulo, na USP, para discutir esse momento um pouco turbulento do nosso país. Acompanhe. Nós assistimos com tristeza a este momento da vida brasileira. Nunca pensamos que pudéssemos testemunhar um esforço tão malévolo, tão continuado, tão destrutivo em relação a tudo aquilo que o Brasil vem construindo há muito tempo. O que está acontecendo é um desmonte, é transformar o nosso país em exterminador do futuro. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa. É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país: a educação e o meio ambiente. É a primeira vez que nós temos um governo que assume dizendo que não vai mais demarcar 1 centímetro de terra indígena. O que eles estão querendo acabar é com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, cortando a cabeça do sistema. Os estados não sobreviverão, os municípios não sobreviverão. Se eu tivesse uma palavra para classificar essa curta gestão, eu diria que a palavra é insustentável. Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas, de prioridade, mas nunca nenhum de nós ousou, nas nossas gestões, desmontar o ICMBio, o IBAMA, propor extinção de parques, ou até a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas. Muito menos voltar atrás nos avanços das gestões anteriores. Cada um de nós sempre reconheceu os avanços das gestões anteriores e tentou ir mais adiante. Essa nossa ação vai continuar. Nós vamos ao Congresso, vamos ao Supremo, vamos ao Ministério Público. Essa ação desse grupo de ex-ministros não se esgota hoje. Aconteceu pela primeira vez e não há registro sequer em subgovernos estaduais ou municipais de um ministério, com seus atores que estavam chegando, que se negaram a visitar o ministério e a pegar qualquer informação, e o material que nós preparamos ficou sobre a mesa. Não foram buscar. Vou deixar claro com a linguagem para jovens: o Brasil não pode ser a rainha má do Game of Thrones climático.
Não pode. Não há política ambiental, não há política de desenvolvimento, não há políticas públicas sem diálogo. Então, quem prega a democracia, ou reafirma a democracia, e é eleito na democracia, tem que ter diálogo com a sociedade. E não é diálogo virtual, é diálogo também físico. Porque o governo tira competências e coloca em outras instituições, e nós não sabemos como é que isso vai funcionar. Nós vamos conversar sobre florestas, com a agricultura, como era na época do IBDF. Então, o Ministério diminuiu o seu papel político, ou sinaliza um apequenamento do papel político, porque ele abre mão de competências, como a ANA, etc, etc, e você não enxerga no governo quem são os responsáveis, exceto na agricultura, que a ministra da Agricultura já sinalizou alguns pontos sobre isso. E isso é muito grave, porque a questão climática é um tema de desenvolvimento global, é um tema geopolítico. O Brasil tem um protagonismo imenso nisso, de construção de soluções. Essa construção de clima está em xeque pelo negacionismo interno e pela ausência da interlocução e da liderança política internacional. O mesmo ministério que acha que a agenda do saneamento, que a agenda das águas é uma agenda fundamental para a questão ambiental urbana, admite transferir a agência de águas para outra esfera de poder. Não pode ter nada mais contraditório. Isso é esquizofrenia institucional. E agora, em pleno regime democrático, nós estamos querendo retornar a uma situação anterior àquela que nós tivemos na vigência da ditadura militar. Agora, nós estamos presenciando o desmonte de tudo aquilo que foi construído. E mais, quando você fala na desconstrução de uma obra de engenharia, você sabe que aquela obra, se for mal feita, ela pode ser reparada. Mas quando você fala de meio ambiente, de biodiversidade, de vida, de floresta, isso não tem mais retorno. Ao contrário do que se faz crer, ele não extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. Ele apenas colocou o Ministério do Meio Ambiente como uma extensão do Ministério da Agricultura. Então, tudo aquilo que o agronegócio deseja, o Ministério do Meio Ambiente faz, porque essa é a política de governo. Tá aí, gente, viram só? Ministros de, pelo menos, contei ali, 4 governos diferentes. Certo. 4 governos diferentes, né? Nós temos governo do PSDB, governo do PT, ministros alinhados à esquerda, ministros alinhados à direita, ministros ao centro, né? E todo mundo preocupadíssimo com o que está acontecendo. E a palavra que mais a gente ouviu foi desmonte. Doutora Thelma Klug, para que a gente esclareça para aquele cético que está em casa agora nos ouvindo, nos vendo, e que fica pensando assim, não, mas esse negócio de meio ambiente é uma coisa subjetiva, isso não agrega nada, o Brasil só gasta dinheiro. O Brasil recebe algum recurso internacional para manter essa floresta enorme que a gente tem? A gente recebe alguma ajuda para manter a floresta intacta? Edmond, olha, nós temos 2 mecanismos, pelo menos, que eu poderia citar para você. O primeiro é o Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia ele nasceu de uma iniciativa até que tinha na Convenção do Clima, que começou em 2005, mas porque tudo na Convenção anda um pouquinho devagar, porque são 195 países que têm que acordar por consenso. Então, regras, essas coisas demoram um pouquinho. O Brasil teve a iniciativa de criar o Fundo Amazônia, e justamente ser com aportes de recursos internacionais. Hoje os maiores doadores são a Noruega e a Alemanha. Tivemos também doações da Petrobras em algum momento no tempo. E não existe nenhuma amarra, ou seja, esses países nem ao menos participam da construção das políticas públicas que nós temos no Brasil. Ou seja, a questão da soberania nacional, ela foi totalmente preservada e isso foi deixado muito claro para os doadores. Ou seja, se vocês quiserem, vocês podem aportar recursos, né, por doação. E esse mecanismo ele é muito interessante, o do Fundo Amazônia, porque o pagamento é feito a posteriori, para justamente dar segurança
para esses países de que eles estão pagando por alguma coisa que já aconteceu e que poderiam continuar dando apoio, dando suporte a ações de fiscalização, por exemplo, ações junto também aos povos indígenas, a questão de conservação das unidades, enfim, tem várias maneiras que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o BNDES, que é o gestor do Fundo Amazônia, construíam juntos em função, inclusive, do entendimento dos vetores do desmatamento. Então, essas coisas entre o Ministério do Meio Ambiente e o banco eram conjuntamente definidas para justamente o recurso ser usado da maneira mais eficiente possível para reduzir o desmatamento, que é as emissões de desmatamento, que é justamente o objetivo do Fundo Amazônia. Tá? Então, ele é voltado para ações de redução de desmatamento. O outro é o Fundo Verde do Clima, que é um fundo da Convenção do Clima, né? Onde o Brasil foi o primeiro país que recebeu aí fundos bastante substantivos. Foi o primeiro país, justamente por demonstrar as suas ações de redução de emissões pelo desmatamento, né? Então, o Brasil é citado internacionalmente como um exemplo, a liderança. Era, né? Bom, hoje se questiona, mas Thelma, é isso mesmo que nós estamos ouvindo? A senhora está sendo questionada internacionalmente sobre o que está acontecendo aqui no Brasil? Não, é claro que existe uma preocupação com as notícias que saem, né? E muitas vezes o que que pode existir é o não entendimento da informação que deveria de ser informada. Então, se não é isso que está acontecendo, se há uma interpretação errônea dentro e fora do país, esse é um problema de comunicação. Então, a comunicação talvez não esteja sendo dada ou feita de uma maneira consistente entre as diversas áreas, né? De tal forma que existe essa preocupação. Então, nunca se sabe. Está acontecendo? Não está acontecendo? Porque você não está tendo, possivelmente, essa consistência. E os dados do INPE? Existe uma preocupação enorme da comunidade científica. Não é só a científica, é de todos. Por um sistema que é considerado o sistema mais robusto, o único sistema do mundo com a extensão e periodicidade que ele tem, que é a Amazônia inteirinha, e agora partindo para o Cerrado e para todos os outros biomas, e anualmente. Então, não existe isso no mundo. Então, claro que todo mundo tem que se preocupar, né? E é claro que a gente tenta dar notícias que, enfim, quem sabe é uma questão de comunicação. Temos muita esperança de que não seja isso. Nosso colaborador, câmera e editor Vinícius Tresch está colocando aqui nesse momento o valor que Noruega e Alemanha repassaram para o Brasil nos últimos tempos por conta desses convênios. Ambos países mandaram carta para o nosso ministro cobrando, né, essa postura e a gente fica na dúvida, o Brasil pode perder esse dinheiro se a gente continuar nesse caminho? Não, você veja bem, o fundo ele tem um decreto de formação do fundo, o fundo tem toda uma regulamentação, ele tem seus conselhos, né, onde participam governos estaduais, todos. Os governos estaduais participa o governo federal nas suas diferentes esferas, ele participa também a sociedade civil, ou seja, você tem um diálogo, tá? É um diálogo franco, aberto, inclusive definindo aonde estão as pressões, aonde é que devem ser canalizados os recursos para reduzir o desmatamento. Então, o fundo ele tem um objetivo muito claro. Então, é como a carta, eu li a carta muito, muito bem escrita, que diz, em curtas palavras, o seguinte, ou seja, estão felizes com o fundo da maneira como ele está operando, estão felizes com a forma como os conselhos estão atuando, estão felizes com a forma como os dados estão sendo, enfim, estão felizes com tudo do jeito que está. Estão abertos para se discutir, mas sem que haja uma modificação do objetivo maior, que é justamente contribuir para a redução das emissões por desmatamento. Então, essa é a chave. Então, tudo que se puder demonstrar que vai servir para reduzir o desmatamento, acho que está contemplado, né? Agora, os conselhos foram constituídos de uma maneira muito robusta. Participei de várias reuniões dessas, são assim impressionantes, né? O banco gere também o fundo de uma maneira extremamente correta, né? Existem auditorias.
Ou seja, não é dizer, sabe, que não está funcionando bem. Está funcionando para lá de bem. Poderia funcionar melhor se a gente reduzisse mais ainda o desmatamento, porque o pagamento desses recursos, essa doação, está atrelada à redução do desmatamento. E com relação ao IPCC, no qual a senhora é a primeira mulher a ser vice-presidente, meus parabéns. Obrigada, Edmond. E no qual a senhora é responsável pelos relatórios emitidos. Nós iríamos ter aqui no Brasil a reunião, aconteceu no Chile, o que a senhora traz para a gente de informação de lá? Como é que eles receberam essa fuga do Brasil? O Brasil não querer receber o evento e depois essas notícias que estão acontecendo, a senhora já falou que está sendo cobrada. Como é que está o entendimento desse Brasil pelo IPCC nesse momento? Então, é claro que as Nações Unidas, né, ou seja, a Convenção do Clima, que era para ocorrer aqui agora em dezembro, né, ela é uma convenção das Nações Unidas e as Nações Unidas são muito assim, enfim, elas entendem a posição dos países, os países têm toda a soberania, enfim, a autoridade é dos países, certo? É claro que tomou de surpresa, porque essas reuniões exigem uma preparação grande, né? Nada que o Brasil não pudesse fazer, porque já fizemos a Rio... Olimpíada, Copa... A Rio +20, fizemos a Olimpíadas, enfim. Aliás, não chegaria, acho que nem aos pés do que seria o que a gente já fez no passado, né? Mas, enfim, é uma decisão que foi tomada pelo governo, se respeita, claro, mas entendendo que isso provoca toda uma reorganização interna e vamos assim dizer, impõe ao país que vai hospedar, no caso o Chile vai hospedar, impõe a ele um esforço redobrado para poder, enfim, trabalhar dentro de um espaço de tempo muito menor do que aquele que, na verdade, a gente tem para reuniões desse tipo, né? A preparação, todas as discussões que se tem, né, nesse ambiente, que não são poucas. Que vergonha. Bom, ainda bem que o Chile está aí para nos salvar e manter a reunião acontecendo. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Você que nos acompanha pela internet pode conferir esse e todos os outros programas que nós já transmitimos. Está lá o endereço da nossa página. Você também tem nossas informações pelo Facebook, está aí na sua tela para você poder acompanhar. Nós vamos ficando por aqui, doutora. Um abraço, fica com Deus. Tchau.